amor. É o que deseja todos nós, nesse caminho que horas estamos percorrendo nesse planeta. Que Jesus nos ilumine a todos nós, minha gente. Que nesses momentos difíceis que vamos ter que passar. Continuamos então, porque quanto mais nós tivermos conhecimento da espiritualidade, mais nós vamos entender e aceitar aquilo que estiver preparado para cada um de nós. Porque não é nem esse, nem aquele. E muitos falam, se eu passar por lá de lá não vou, mas é a Terra toda, gente. É tudo aquilo que abrange esse planeta, que faz parte desse planeta. Então, a luta está incessante. Mas não esmoreçam, porque assim como a gente vai procurar aceitar, procurar conduzir as coisas, nós teremos ajuda do alto. Nós teremos ajudas de irmãos. Nós teremos ajudas de seres que virão de outros planetas também. Então, vamos ter fé. Fé e coragem para todos nós. Bom, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz parte da vontade do meu Pai que está entre nós. Muitos dirão, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vossos nomes? Né? E não fizemos diversos milagres em vosso nome? Então lhes direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidades. Mateus, versículo 7. Então tem sempre haverá, então, que a gente fala, gente, de Mateus, de Lucas, de João, né, dos apóstolos, que eles enfeitiçaram, unificaram, né, todos aqueles conhecimentos que Jesus ia falando, ia mostrando. Então agora, entre eles, cada vez é um. Vocês podem ver que e tem os versículos, né, as etapas que eles vão falando a respeito dos conhecimentos de Jesus, conforme aquilo que o Evangelho for passando. Por isso que a gente fala versículo, João, versículo tal, Lucas, versículo. São coisas mais de Jesus que eles guardaram e utilizaram para falar. Todo aquele que ouvir essas palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essa palavra que eu digo e não as pratica, será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram e se abateram essa casa, ela então desmoronou e foi grande a sua ruína. Mateus, versículo 7. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos, que ensinar aos homens a violá-los, será tido como último no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Mateus, versículo 5. E todo aquele que reconhece a missão de Jesus dizem, Senhor,
Senhor, mas de que serve chamá-lo de mestre ou de senhor, se os seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles homens que honram os seus atos exteriores de devoção e o sacrificam ao mesmo tempo no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões. São seus discípulos aqueles que passam dias orando, não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus têm a prece aos homens, mas não ao Deus. E em vão que dirão: Jesus, Senhor, profetizamos, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos, comemos e estivemos convosco. Ele responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeste iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras em vossas ações, que caluniais vosso próximo, que espoliais as viúvas, cometeis adultérios, afastai-vos de mim, vós cujo coração desfila ódio, fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de sangue e dentes. Será, como eu falei aquela hora, o sofrimento, esse ranger, a pessoa fica aflita, desesperada, com tanta coisa que ele mesmo fez, e não há como ele entrar nesse sofrimento devido ao remorso, devido ao arrependimento daquilo que ele não fez ou ele fez demais. Bom, o reino de Deus é para os dóceis, humildes, caridosos. Não esperei dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois são a verdade. Elas não somente a salvaguarda da vida celeste, como também a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha, e os homens a conservarão, pois nelas encontrarão a felicidade. Mas as que, porém, forem violação daquelas palavras, serão como a casa construída sobre a areia. O vento das transformações e o rio do progresso as levarão de arrastão. E assim, gente, por aqui ficamos. E vamos colocar a nossa mente para pensar. E quando vocês estiverem assim, nossa, deixa eu pensar um pouquinho na minha vida espiritual, no que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Deixa às vezes a serviceira pro lado de lá, depois faz. O que não pode deixar para lá é o nosso conhecimento espiritual, gente.
a gente pode deixar para lá, se deixar para lá, depois pode não ter, ser muito tarde, não ter hora mais para ele. E a gente continua sem saber, né? Sem conhecer as coisas que precisava. E por aqui, pedindo a Jesus que esteja sempre nos nossos corações.